Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós estamos no mês de novembro, nesse especial em homenagem ao Dostoiévski, esse escritor tão conhecido, tão célebre, tão pop entre nós. Mas antes de falar sobre a obra de hoje, eu venho novamente com aquela ladainha de sempre, que eu sempre falo no início de cada vídeo, que é, primeiro de tudo, agradecer a presença de vocês aqui. Essa presença ela é fundamental, ela representa um apoio para essas plataformas nas quais a gente posta, né, sobe, coloca, disponibiliza nossos conteúdos, e por isso que eu tô pedindo para vocês, caso vocês ainda não estejam seguindo o canal de Docéia, caso você ainda não esteja seguindo, acompanhando o nosso trabalho aqui no YouTube, vai lá no botão inscrever-se, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as novidades, os vídeos que são postados cada semana, né? Nesse mês de novembro a gente já tá finalizando a homenagem a Dostoiévski, que a última obra do mês de novembro vai ser uma grande obra, famosíssima, super celebrada do escritor. E também para você que tem possibilidade, né, que tem aí interesse, né, cabe no seu orçamento, quiser ser padrinho ou madrinha da Didocéia, a gente tem uma campanha aberta no Apoia-se, em que você escolhe o valor mais compatível com sua realidade para poder contribuir com o nosso trabalho, um trabalho que dá muito prazer, mas também dá muito trabalho, dá muita canseira. Então, todo o apoio é bem-vindo. A obra sobre a qual nós vamos falar hoje é nada mais, nada menos que o romance de estreia do escritor Gente Pobre. Gente Pobre foi publicado no ano de 1846. Mas antes de falar desse livro, convém fazer algumas observações acerca desse escritor, do Dosto. Nesse tempo de publicação da obra, ele tinha 24, 25 anos. Ele nasceu em 1821, ele tinha 25 anos, estava fazendo 25 anos. Muito jovem, mas cheio de ideias, cheio de aspirações. Esse é o primeiro romance que ele publica, né, a primeira obra que ele traz à luz, e ele alcança uma celebridade muito relevante e significativa para a época. Ele fica muito conhecido, ele é aclamado, mas por outro lado também ele é mal compreendido. Então ele vivencia uma situação de recepção muito conturbada da obra dele. Por um lado existe um grupo ali de críticos, de leitores que ficam muito fascinados com a publicação, né, muito entusiasmados com o texto que ele traz à tona, mas por outro lado existe um grupo ali de leitores, até de alguns críticos, que acham ele muito prolixo, que acham que ele vai muito para fora da caixinha, né? O que tá acontecendo, né? O que é isso, afinal de contas? Porque, de fato, é um romance que, pra época, foi considerado bastante revolucionário. E por que Gente Pobre é um livro tão revolucionário pro seu tempo, né? O que ele faz? O que ele traz aí que é tão inovador, que é tão importante, que é tão significativo pra época? É como se o Dostoiévski depositasse um novo olhar para a sociedade russa da época, para a realidade russa do seu tempo, a partir da literatura. O que os outros escritores fizeram antes não passava perto do que ele estava propondo a fazer. Então esse livro tem um caráter novidadeiro, tem um traço de novidade. E para falar dessa novidade, é importante mencionar que essa obra apresenta algumas intertextualidades fundamentais. A primeira delas é com o conto O Capote de Gogol, do Nikolai Gogol, um escritor que eu já comentei aqui no canal, falando do conto dele, O Nariz, né? Eu nunca falei do Capote, mas fica aí também a deixa pra gente poder fazer um vídeo, né? Uma análise, uma reflexão sobre o Capote. E o conto O Chefe da Estação, do Pushkin, do Alexandre Pushkin. Dois grandes escritores russos considerados fundadores da literatura russa. Um que tá ali no mais clássico da literatura russa, mas é considerado o pai, né? Que é o Pushkin. E o Gogol, que tem essa nacionalidade meio controversa, né? Ele nasceu na Ucrânia, então alguns ucranianos reivindicam o Gogol, aí a Rússia também reivindica o Gogol, mas que lança um olhar para a realidade, para a sociedade russa do século XIX muito contundente. Além disso, ele também faz intertextualidade com um romance chamado Pobre Lisa, de Karamzin. Esse escritor eu não li, é um escritor russo menos celebrado no meio, pelo menos aqui, né, entre nós, no Ocidente, né, na América, Europa. Na Rússia ele pode ter outro tipo de alcance, mas aqui entre nós, o alcance dele não chega perto do alcance de Pushkin, de Gogol e de Dostoiévski. Mas o título remete muito. Pobre Lisa, Gente Pobre, que no russo original, se fosse fazer uma tradução literal, a ordem seria invertida, seria pobre gente, assim como pobre Lisa. E esse adjetivo pobre, né, já comentando essa primeira intertextualidade com Karamzin, essa primeira intertextualidade, ela
faz referência a essa pobreza, o pobre adjetivo aqui caracteriza, né, se refere ao poder aquisitivo ou à ausência do poder aquisitivo das personagens, mas também vem com um ar de comiseração. Então, gente pobre, gente miserável, gente empobrecida, né, desfavorecida de recursos, mas também coitada dessa pobre gente que sofre, assim como a pobre Lisa, né? O teor do romance vai nos mostrar mesmo uma realidade de personagens que são dignos de comiseração, né, de piedade, de compaixão em alguma medida, por conta das aspirações que eles têm, mas da total impossibilidade de alcance dessas aspirações. Mas ainda voltando a falar das intertextualidades, nós temos aqui também um outro detalhe curioso, interessante, pensando no que o romance propõe de revolucionário, que no conto do Pushkin, nós temos um personagem protagonista que é maltratado, que é castigado, é desprezado, é menosprezado, é tratado de maneira inútil. Ele é um funcionário público, ele é o chefe da estação e ele é muito servil, ele é muito subserviente, muito submisso aos seus chefes, e as pessoas meio que não consideram muito, não respeitam, é quase como se ignorasse a profundidade, a dignidade, a subjetividade desse indivíduo, mas num tom muito dramático, muito trágico, muito melodramático, inclusive. Ao passo que no Gogol, no Capote do Gogol, o protagonista, que é o Akaki Akakevich, né, que é esse nome que tem uma sonoridade meio cômica, e essa comicidade não é por acaso, ela não é acidental, tá? O conto todo ele tem um aspecto cômico. Esse personagem, o Akaki, ele também é um funcionário público, também menosprezado, um funcionário público inferior, maltratado, que ganha pouco. Gente, ele vive numa Rússia gelada. Imagina o frio na Rússia. A gente tá sofrendo aqui com calor. Nós estamos em 2023 sofrendo com o calor absurdo que tá acontecendo em várias partes do planeta. Agora, se eu parar pra pensar em frios extremos, não tem pobreza que resista a frio extremo. Se no calor a pobreza sofre, mas não é morta imediatamente, imagine no frio, num frio extremo, né, de temperaturas abaixo de zero, -10, -18, -30 graus. E ele não tem dinheiro pra comprar um capote, que é um casaco, né, para poder protegê-lo do frio, do inverno extremo que acontece na Rússia, né, para se proteger. Ele não tem dinheiro para isso, para comprar um item básico da sobrevivência em condições extremas do país natal dele. Então ele é um cara muito pobre, mas ele é patético, ele é muito digno de pena e também cômico, tem muita comicidade, então ele é muito caricato. Ele é uma figura muito caricata. E os pobres na literatura russa, né, aí eu tô falando isso com base no pós-fácil que tá aqui, porque essa edição foi traduzida pela Fátima Bianchi. E há um pós-fácil aqui que ela comenta o caráter revolucionário desse romance e também alguns elementos de tradução. Então a gente está falando de uma obra que é inserida, que é colocada num contexto em que os pobres, eles vão aparecer nas obras literárias de uma maneira muito rápida, rasa e superficial, e às vezes muito caricata, cômica, como se não tivessem aspirações profundas, como se não tivessem profundidade psicológica. E aqui está talvez o primeiro ponto, a primeira grande peça que marca o caráter original e novidadeiro desse romance, porque o Dostoiévski, ele não nega em momento algum a referência ao Capote e ao chefe da estação. Ele inclusive cita na obra, né, no trecho, em vários trechos desse romance, aparecem referências, menções a essas outras obras anteriores da literatura russa. Só que os personagens dentro do texto confrontam esses textos originais, esses textos de escritores russos anteriores. O protagonista aqui é o Makar Dievushkin. Ele se corresponde com a Varvara Alexievich. Deixa eu só confirmar aqui a grafia do nome dela. É o Makar Dievushkin e Varvara Alexievich, ou Dobrosielova. Então esses sobrenomes, gente, são maravilhosos de pronunciar, né? Esses nomes russos são maravilhosos de pronunciar. O romance é epistolar, então já começa aí, né? Depois eu retomo o fio do comentário social, da representação das personagens empobrecidas, pobres, miseráveis, para poder finalizar, fechar essa questão do caráter revolucionário e inovador do romance. Mas nós estamos falando de Dostoiévski escrevendo e publicando um livro no século XIX que deriva de uma tradição de romances epistolares do século XVIII. Então essa é a primeira observação que vale a pena ser colocada aqui em relação a esse texto. Nós estamos falando de um romance epistolar. A figura do narrador é completamente apagada. Nós não temos uma figura de narrador aqui. Então, romance epistolar
Epistolar é um romance que é estruturado no formato de cartas. As cartas são trocadas. As cartas que vêm à tona pra gente são as cartas da Varvara e do Makar. Eles escrevem, eles se correspondem. Ele é um senhor, é um funcionário público, empobrecido, desprezado, inferior. Ele é um funcionário menor, então, numa repartição pública. É maltratado, é servil, é submisso, muito pobre e muito mais velho do que ela. Deve ser, assim, mais ou menos uns 40 anos mais velho que ela. Ela deve ter por volta de uns 17, 18 anos e ele já tá ali na casa dos 50, 50 e poucos. Pelo modo como ele se coloca dentro da narrativa, ele já tem um certo ar até de senilidade, né? Muita maturidade. E ela, jovem, uma jovem órfã, injustiçada, maltratada, assediada por uma figura aristocrática ali, e ela analisa isso com muita criticidade, ela não é nenhuma bobinha, pressionada por uma alcoviteira, que é uma personagem que prestou favores pra mãe dela, presta favores pra ela e fica ali em cima. Então, assim, a figura dos algozes é muito recorrente, né? A presença de algozes dentro das obras do Dostoiévski, às vezes a gente tem até uma predisposição a achar que os romances dele vão ser muito melodramáticos. Parece até haver uma espécie de maniqueísmo mesmo, né? Os bons de um lado, os maus do outro, e aí os maus são implacáveis e incansáveis. Mas quando a gente vai lendo o texto, a gente vai vendo que existe mais profundidade aí, existem camadas psicológicas nessas figuras que seriam consideradas muito simplórias e boazinhas. Existem aí camadas, inclusive, obscuras e sombrias na alma desses personagens. Existe uma amargura, existe uma inconformidade, existe um sentimento de revolta, uma revolta às vezes raivosa, nervosa, que não combinaria muito com o tratamento maniqueísta do bonzinho, do herói dentro da narrativa, né? Então nós temos aí cartas trocadas entre esses personagens, entre Varvara e Makar. Ela muito mais jovem, ele muito mais velho, as cartas são muito ambíguas, eles ficam falando da vida deles, dos sentimentos, das leituras deles, das aspirações deles, das memórias, dos sofrimentos, dos padecimentos, e parece que o Makar nutre pela Varvara um amor. Ele é apaixonado por ela, isso fica até subentendido, mas fica evidente ali que ela não tem reciprocidade por ele, né? Ele realmente não vai conseguir realizar o seu amor por ela. É o que fica subentendido ali. Ora ele fala com ela como se fosse realmente um homem apaixonado e galante pela mulher, ora ele fala como se fosse um pai cuidadoso e zeloso da filha, então fica muito ambíguo aí. Nessas cartas, a gente percebe que eles falam muito deles e da realidade em que eles vivem, as pessoas com quem eles cruzam, eles analisam a cidade em que eles vivem, né? Eles vivem em São Petersburgo, então São Petersburgo aí até caracterizada de uma maneira até personificada em alguma medida, né? São Petersburgo costuma ser uma personagem recorrente nas obras do Dostoiévski, né? Eu acho até que isso é um traço do realismo da obra dele, embora ele ultrapasse o realismo em termos gerais, porque ele aplica profundidades psicológicas na composição não só das personagens, mas dos espaços em que essas personagens transitam, mas a gente percebe que São Petersburgo tem uma presença quase que personificada dentro da obra, porque ela determina a vida das personagens e as personagens estabelecem diálogos com essa cidade, né? Essa cidade interfere na vida dessas pessoas de maneira muito ampla e significativa. Então, dentro da obra, eles trocam essas figurinhas, né? Tem uma profunda intimidade, mas eles são muito pobres. Eles são pobres de maré de si, eles são miseráveis. Ele ainda ganha um pouco melhorzinho que ela, mas todo o dinheiro que ele pega, ele oferece presentes pra ela, ele tira do ordenado dela pra dar coisas pra ela, né? Quase como quisesse mesmo agradá-la. E aí ele fica padecendo. Ele muda de casa, ele revela numa das cartas que ele muda de casa pra uma casa um pouco mais precária, quase uma espelunca, pra poder ficar mais próximo dela, pra ficar mais perto dela. Então a gente tem esse tipo de dinâmica aí. Mas o romance epistolar, da qual a tradição do romance epistolar, né, que vem lá do século XVIII, da qual o Dostoiévski empresta elementos para poder compor sua obra, tinha um outro funcionamento, né? Normalmente, no romance epistolar do século XVIII, do início do século XIX, as vozes que falavam ali eram vozes da aristocracia, vozes da mais alta burguesia, né? Pessoas muito relevantes socialmente, pessoas que são consideradas importantes. Então a gente já tem aí, então, em relação ao gênero, o que ele faz com o gênero? Ele pega o gênero e submete a intenção dele de dar um tratamento mais profundo, mais humanizado aos pobres, aos miseráveis. Inclusive, nesse ensaio da Fátima Bianchi, ela fala o homem sem importância. Em alguns artigos que eu li, fala muito sobre o homem comum. O homem comum, um homem ordinário, né, que não é nada extraordinário. O homem sem importância tem grande destaque, tem grande importância dentro do texto do Dostoiévski. Além dessa estrutura do gênero
gênero romance epistolar, nós temos outras marcas importantes de gêneros literários que compõem essa obra. Então olha como essa obra é complexa. Olha o experimento que o Dostoiévski estava fazendo aos 25 anos de idade, na Rússia de 1845 para 1846, diante de uma tradição que já tinha tudo muito cristalizado, e de repente ele vem com essa novidade. Ele veio a ser muito mal entendido depois, maltratado, né, castigado em alguns comentários com alguns textos diferentões que ele publicou, mas não é à toa que esse cara é lembrado até hoje, né, gente? Não é à toa que a gente tá fazendo aqui um especial em homenagem ao Dostoiévski. O cara deixou a sua marca mesmo no tempo e na história da humanidade. Esse romance também apresenta elementos do romance social. O romance social é esse gênero literário comprometido com a denúncia, com a análise, com a observação e até uma descrição da realidade. Então ele vai fazer a descrição da cidade de São Petersburgo considerando não só as pessoas relevantes, socialmente e politicamente importantes. A vida não acontece só com a presença dessas pessoas, a vida não acontece só na vida dessas pessoas. A cidade é muito grande e tem gente de todo tipo. Então ele descreve os espaços, né, os prédios, alguns locais que ele coloca na obra, né, de acordo com alguns estudiosos, porque eu nunca visitei a Rússia ainda, né, mas são lugares que podem até ser verificados, você pode visitar alguns prédios pelos quais esses personagens passam. E não só nessa obra, mas em outras obras do Dostoiévski que se passam na São Petersburgo. Ele dá uma dimensão muito concreta da cidade e das pessoas que habitam essa cidade, que é a cidade não só habitada por gente ilustre, por gente rica, por gente poderosa e influente, mas por gente invisível, por gente invisibilizada, por gente esquecida e menosprezada. Ele vai dar o palco para essa gente, ele vai dar visibilidade, uma visibilidade humanizada para essa gente. Então ele mescla romance epistolar com romance social, e há um terceiro traço também, que é o romance sentimental, o romance que se debruça sobre emoções, sobre os sentimentos, sobre uma história de amor, mas não tal qual o romantismo fez. O romantismo se concentrou muito na figura de burgueses e aristocratas se amando, famílias muito poderosas, mas que são antagonistas, em que membros se apaixonam, né? Não é esse o caso aqui. É o pobre apaixonado, né? Eu diria que eu faria até uma releitura da frase "dos brutos também amam", aqui os pobres também amam. O pobre é capaz de amar, é capaz de se magoar, de se ressentir, de sofrer dores amorosas, de padecer de um amor não correspondido, né, desse sofrimento. É capaz de ter sensibilidade, de ter pensamentos e ideias e analisar os seus próprios pensamentos e ideias. Gente, parece muito óbvio o que eu tô falando, né? Assim, parece até meio besta o que eu tô falando. De que pobre é gente, pobre tem sentimentos, pobre tem psique. Mas estamos falando de um romance que foi publicado numa época em que a arte não olhava para o pobre dessa forma, não era comum. Ele foi o novidadeiro ao fazer isso, né? O pobre era sempre visto de uma maneira muito cômica, muito caricata. Eu fico pensando até os moldes da Idade Média, né? Do simples, o simplório, que é sempre o bobo, que sempre tá trazendo o riso, e aí ele vem com esse ar de ingenuidade. É sempre uma figura muito estereotipada, que é muito simples, é muito ingênuo, só quer comer e só quer um lugar onde dormir. Não, a gente vê aqui em gente pobre que o pobre não é um coitadinho, ele não é bobo, ele não é simplório das ideias, dos pensamentos. Ele tem grandes aspirações e ele não se contenta somente com um prato de comida e uma cama para dormir. Ele quer ser feliz, ele quer mudar de cidade, ele quer sair da agitação da cidade grande e ir pro campo, que é outro embate, é outra discussão importante que a gente percebe dentro dessa obra também, né? Numa das cartas da Varvara, ela transcreve trechos do diário dela, que ela anota, que ela faz anotações desde quando ela era criança, desde quando ela era pequena, que ela morava numa região mais rural, mais bucólica com o pai e a mãe, e a vida era maravilhosa, a infância era perfeita. Só que aí o pai, por imposições de trabalho, imposições financeiras, é obrigado a mudar-se para São Petersburgo e tem que levar a família junto, e aí a vida vira um inferno. Todo aquele castelinho de sonhos, de alegrias e de aspirações é sumariamente destruído, arrasado, e aí ela vai encarar a realidade dura, nua e crua. Então, de certo modo, sintetizando, eu poderia dizer que o tema central dessa obra é o homem sem importância,
existência, ou o homem comum. E um subtema que se ramifica nesse, né, que se desdobra desse central, é os acontecimentos, os eventos na vida dos humilhados e ofendidos. E aí, quando eu cito humilhados e ofendidos, eu tô fazendo referência a um outro romance que o Dostoiévski publicou depois. Eu não me lembro exatamente a data, mas fica aí também a deixa para eu produzir depois uma resenha, um vídeo também sobre esse romance, que inclusive li antes de ler Gente Pobre, e ele tem sim traços muito melodramáticos, né, de personagens que estão colocados num lugar muito maniqueísta, mas a gente vê que existe ali uma profundidade, existe um tratamento humanizado dessas classes mais desfavorecidas. E aí, para amarrar um pouco melhor toda essa pluralidade de comentários que eu tô fazendo, eu quero ler alguns trechos que eu separei. Gente, eu acredito que certas edições tem orelhas de livro assim que vocês estão vendo, né, e tem texto na quarta capa, merecem ser lidos. Esses textos aqui, eles não são só ornamentais, não. Eles trazem muita luz também, algumas reflexões na leitura que a gente está fazendo. Eu vou ler 2 parágrafos da orelha e depois eu vou ler alguns trechos dentro do pós-fácil da Fátima. Utilizando a forma de romance epistolar tão característica do século XVIII, ele na realidade a supera e cria um clima incrivelmente vigoroso. Surge assim um contraste agudo entre a forma que no passado se prestava a expressar vivências psicológicas em um texto marcado pela consciência da injustiça social. Digamos que, vou fazer referência a um clássico da literatura ocidental, que é epistolar, aliás, há 2, que é As Ligações Perigosas, um romance francês, e Os Sofrimentos do Jovem Werther, que é um romance alemão. Os Sofrimentos do Jovem Werther, na verdade, nem é epistolar, né? Ele é diário, porque só o Werther fala. Mas a estrutura, o modo como é marcado, lembra muito o epistolar, porque ele responde ao amigo, Wilhelm, e aí ele faz diálogos com as cartas que o Wilhelm mandou para ele. A gente tem acesso só às cartas dele, né? Só aos escritos dele no final das contas. Mas tanto o Werther quanto as personagens das Ligações Perigosas são pessoas da alta sociedade, são pessoas importantes, são pessoas em crise, sim, política, social, existencial, amorosa, enfim, mas não são nem de longe pessoas que passam fome, que passam dificuldades financeiras, que sabem o que é escassez de recursos, né? Não tem nada, não passa nem perto dessa realidade. Então, eles têm muita profundidade psicológica? Tem, mas são personagens que estão muito bem colocados socialmente. A gente não vê isso aqui. Aqui são personagens que estão com a barriga roncando de fome, que tem só um casaquinho fino, só com um botão segurando o casaco, o capote, que tá prestes a se arrebentar. Aquela coisa muito difícil, né? Muito maltratada, maltrapilha, né? A existência maltrapilha. E não por escolha, né? Mas por essa maldita imposição. E esses personagens têm uma abordagem, passam por uma abordagem psicológica. Eles falam e eles se expõem, eles se confessam dentro do texto, né? Eles se expõem mesmo, se desmascaram. Afinal de contas, são 2 pessoas trocando cartas, 2 pessoas que têm intimidade, que confiam uma na outra, mas são pessoas muito injustiçadas socialmente. Então a gente tem essas cartas também a serviço de uma denúncia, da denúncia dos problemas sociais. Na época, estava repercutindo na Rússia o ensaio fisiológico francês, mas Dostoiévski lhe acrescenta algo tipicamente russo, um toque maior de carinho humano e uma adesão mais categórica à causa dos mais humildes, né? Então é um romance em alguma medida engajado. Só que não é panfletário, gente, porque é muito poético. É muito poético. Muito do que se critica na linguagem do Dostoiévski, por exemplo, né, que a linguagem dele é um pouco mais suja, mais grosseira, muitos falam isso, né? Na verdade, é um traço de estilo intencional para reproduzir a coloquialidade dessas camadas mais simples e desprestigiadas da sociedade. Então ele sabia o que ele estava fazendo. E sobre esse ensaio fisiológico francês, do que se trata, afinal de contas, né? O que é isso? É um gênero que procurava representar a vida da sociedade de seu tempo numa série de textos que dividia a sociedade em grupos separados. Cada um era endereçado à descrição detalhada de um dos diferentes tipos sociais das diferentes profissões. Isto, de certa forma, impediu uma compreensão mais abrangente da vida do povo, de um quadro mais geral de toda a sociedade. O que convém assinalar aqui? O ensaio, como o próprio nome já diz, é um texto de caráter mais objetivo e até científico. Então é mais um inventário, uma pesquisa, um comentário a uma realidade que eu observei. O ensaio fisiológico, ele fazia
fazia então essa leitura das classes sociais, da sociedade, a partir do ponto de vista do autor. Aí o autor, com as ferramentas que ele tem, coloca em linguagem a análise que ele está fazendo. O que o Dostoiévski faz aqui é diferente. As camadas mais empobrecidas da sociedade já tinham sido descritas e observadas pelo ensaio fisiológico, sim. Mas o que o Dostoiévski faz aqui? Ele faz algo que é muito literário e que corresponde muito também ao que o Bakhtin, que é um dos maiores leitores, foi um dos maiores leitores de Dostoiévski, propunha como polifonia dos romances dostoiévskianos, que é o que Dostoiévski, ele sai de cena. Em Gente Pobre, ele não fica falando sobre a vida do Makar e nem da Varvara. Ele não fica falando da pobreza deles na voz de um narrador. Ele deixa o Makar e a Varvara falarem sobre suas próprias vidas. Ele dá voz ao pobre, ele dá protagonismo ao miserável, para ele falar das suas próprias vivências, das suas próprias experiências, das suas próprias aspirações. Então, para a época, isso também foi considerado muito inovador, uma vez que o homem comum, um homem inútil, né, gente, um homem sem importância para essa sociedade, não tinha vez e voz, não podia nem falar. E aí, continuando, Dostoiévski, ele não se contenta com a representação do destino de uma existência sem atrativos, do infortúnio social do homem pobre, que tem a inteligência e a capacidade esmagadas, achatadas pela vida. No homem sem importância, na mais limitada natureza humana, ele procura mostrar um ser pleno, capaz de pensar e sentir e mesmo de agir da maneira mais profunda, apesar da sua pobreza e humildade social. Então o cara é pobre, mas ele é humano, ele tem pensamentos, ele tem sentimentos, e isso molda uma subjetividade complexa nele. Ele pode ter uma subjetividade complexa, apesar das condições de vida em que ele se insere. O escritor situa o tema da dignidade humana dos mais pobres por meio da imagem interior de um homem que se encontra à beira da miséria, mas nem por isso deixa de se revelar uma criatura excepcional. Gente, é aquilo que eu falei, né? Parece óbvio, mas na época não era. Então, o Dostoiévski merece realmente nosso reconhecimento por ter aberto essa porta. Sua miséria exterior não espelha o que lhe vai nas profundezas do coração, né? Então, se ele é desprovido de recursos materiais, ele é dotado de uma profunda capacidade de observar sua realidade, de sensibilidade, de transmutar sentimentos, emoções, de viver contradições dentro do seu próprio coração, dentro do seu próprio ser, da sua própria existência. É justamente na luta contra a necessidade e a pobreza que vem à tona a sua autoafirmação, a sua sensibilidade e toda a sua riqueza espiritual. Outra coisa que merece destaque aqui é um certo traço metalinguístico que a obra tem, porque as intertextualidades elas já apontam para essa metalinguagem. Porque o Makar, ele comenta que ele tem vontade de, que ele escreve, ele tem vontade de publicar, ele faz referência aos textos, ele e a Varvara comentam esses textos do Pushkin, do Gogol, ele faz a sua crítica, ele faz a sua análise, ele tem intenção de colocar à luz textos que possam refletir melhor o que ele está pensando, o que ele gostaria de dizer. Então há um quê de metalinguagem, mas é interessante também perceber como que os textos do Dostoiévski, eles vão... Eu devia ter proposto isso a princípio, né? O canal de Doceia não propôs isso a princípio, já foi. Quem sabe algum dia eu faço um projeto que vá para esse lugar de pensar em ler e comentar as obras do Dostoiévski numa sequência cronológica, em que a gente começasse de Gente Pobre, aí fosse pro Duplo e depois fosse para as outras obras. Eu fiz mais aleatoriamente. Mas é impressionante a gente pensar, por exemplo, como aqui o Makar, por exemplo, ele representa um personagem que vai ser recorrente em outros romances. É como se esse personagem, ele evoluísse, ele tem uma autonomia, ele se desprende do Dostoiévski, aí que tá a polifonia que o Bakhtin fala. Os personagens, eles têm autonomia, eles têm quase existência própria, eles só não têm corpo físico. E esse personagem, a alma dele, né, a personalidade dele, a leitura de mundo que ele faz, vai atravessando os outros romances, os outros textos, muitos dos quais eu já até comentei aqui, até chegar a um amadurecimento de um homem que sai da resignação, sofre, vivia resignado e chega ao ápice da revolta, tá? Porque o que acontece com o Makar aqui também, eu não vou dizer o que acontece no final, vou deixar vocês com a experiência de leitura, porque vale muito a pena, viu, gente? É um romance que pega a gente assim pela jugular e a gente não quer parar de ler mais. Ele é muito bom, muito bem escrito. E aí a gente tem um personagem que começa muito resignado, né? Parece que tá aceitando tudo, né? Em alguma medida até um
pouco inerte. Mas aí ele é consumido, né, de sentimento de revolta que vai crescendo. Que a gente percebe isso ao longo dos textos do Dostoiévski, que a gente percebe lá em Noites Brancas, por exemplo, Noites Brancas, que inclusive as Noites Brancas são referenciadas aqui. Não é citado o romance, até porque Noites Brancas, ele foi publicado depois, ele foi publicado 2 anos depois, em 1848. Mas ele faz referência a esse fenômeno atmosférico, né? Só se for aproveitando a escuridão da noite. Além disso, noite mesmo agora já quase nem há nessa época do ano. Então ele tá fazendo referência às noites brancas muito comuns em São Petersburgo. Mas a gente percebe lá na obra, né, em Noites Brancas, aquele sonhador que se apaixona, o amor não é correspondido, ele vive numa São Petersburgo muito personificada, que é muito atroz, mas também é a terra dele, então tem toda essa relação contraditória dele com a sua terra natal, as suas aspirações, os seus pensamentos, e como ele se reconhece alguém realmente miserável em alguma medida, em algum sentido. Então olha só esse ponto de intersecção, essa semelhança que há entre o sonhador lá de Noites Brancas e o Makar de Evushkin aqui. O Makar também tem semelhança, né? Não só com o Sonhador de Noites Brancas, mas também com o Ordinov, de um outro texto do Dostoiévski chamado A Senhoria, que é um texto que vai ficar para 2024 pra gente resenhar no canal, porque tem muitos outros antes na fila, na frente. Mas tem esse diálogo, né? Desses personagens que têm grandes aspirações, têm muita profundidade, mas não têm recursos. E aí vão ficando sem saída, numa situação meio que presa, meio labiríntica. E o que fazer disso? Aí vem a revolta, o sentimento de revolta, que culmina em quem, gente? Culmina em Raskolnikov, de Crime e Castigo. Então há aí, em alguma medida, certas características da personalidade, traços da personalidade, da composição, da subjetividade dessas personagens que vão se repetindo aqui, acolá. Mas também tem os diálogos da contradição, né? Da oposição, daquilo que não é. É como que se um fosse o oposto do outro. O Makar, por exemplo, ele, assim como o Homem Ridículo e como o narrador da Dócil, que são textos que eu resenhei aqui no canal, eu vou deixar links pra vocês aqui, tá, gente? De todos esses textos que eu já resenhei. Eu vou deixar os links aqui na descrição e também nos cards à medida que eu for mencionando esses textos. Mas a gente percebe que o Makar, ele não é, nem de longe ele é o homem ridículo. Ele não é esse homem que se apartou totalmente da sociedade, que ficou um completo nihilista, um amargurado total. Ele não é isso. Ele tá tentando ainda nutrir e manter viva a dignidade, a complacência, a bondade, a generosidade, o olhar para uma alteridade, né, para o outro, não olhar só para si e encerrar-se em si mesmo, né, ensimesmar-se em si mesmo. Ele não faz esse processo, pelo menos no decorrer da obra, né? A gente percebe que ele tem todos esses contornos aí que merecem uma atenção e um olhar mais carinhoso, embora no desfecho a gente tenha algumas questões que possam ser colocadas para a gente pensar o que veio a ser desdobrado melhor nas outras obras do Dostoiévski, né? Então, eu não vou mais me delongar, já falei bastante coisa, eu não vou falar de elementos mais consistentes do enredo, eu quero que vocês conheçam as personagens, que vocês conheçam Varvara e Makar, e que conheçam os personagens que atravessam a vida deles, né? Em que medida eles interferem no destino dessas personagens protagonistas principais. E o que você achou, o que você achar, suas elucubrações, compartilhe comigo nos comentários, porque eu tô louca pra dialogar sobre obras do Dostoiévski, para além dos vídeos, né, daquilo que eu não falei no vídeo, que eu não quis soltar como spoiler, que a gente pode comentar aí, a gente pode falar nos comentários, sem problema algum. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês gostem dessa obra, que eu indico fortemente aqui. Conte pra mim nos comentários o que vocês acharam, compartilhe com outras pessoas que também apreciem Dostoiévski, que apreciem literatura e, sobretudo, literatura russa. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.